iniciando mais um programa Ciência e Espiritualidade aqui pela TV Mundo Maior. Hoje vamos acompanhar um programa que fala sobre um tema muito interessante: limites entre mediunidade e transtorno mental. Para falar um pouco mais sobre os limites entre mediunidade e transtornos mentais, convidamos o Dr. Franklin Ribeiro, psiquiatra. Bom, primeiramente, Dr. Franklin, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui no Ciência e Espiritualidade, para falar sobre esse tema. Bom, então vamos começar. Quais são esses limites entre mediunidade e os transtornos mentais? Esses limites são muito imprecisos, né? Vamos dizer assim, há muito tempo a medicina era dominada pela religião, né? Todos os seres que tinham algum tipo de problema passavam pelos religiosos, que de alguma forma praticavam algum tipo de tratamento. Os indivíduos considerados loucos eram sempre considerados possessos, né? Eram possuídos pelos demônios e eram dessa forma considerados. Depois, com o avanço da ciência, principalmente a partir do século XIX, mesmo assim nós tivemos alguns resíduos dessas ideias da loucura religiosa, não é? Portanto, na psiquiatria, o delírio religioso sempre existiu. O indivíduo às vezes dizia que ele era um deus, ou enfim, algo muito bizarro, e isso faz parte de um transtorno mental. Eu acho que o indivíduo recebe um espírito ou tem uma experiência anômala qualquer dentro de um contexto grupal ali do seu grupo espírita, ele fala sobre isso naturalmente. Fora desse contexto, ele tem a sua vida social, profissional, familiar absolutamente normais. Esse contexto é um contexto de sanidade, não implica em nenhum transtorno mental. Aliás, as experiências mediúnicas, elas foram estudadas recentemente porque no século passado, no século XIX, existiu a loucura espírita no Brasil. Todos os indivíduos que de alguma forma manifestavam alguma expressão mediúnica eram considerados loucos. E muitos psiquiatras sugeriam até que eles fossem internados quando apresentassem qualquer manifestação desta ordem. O que nós observamos recentemente foi um número muito grande de estudos, de pesquisas, que a princípio mostra que ciência e religião de alguma forma estão unidos, que religião faz bem à saúde. Isso independente da religião? Independente se é espírita, se é católico, se é evangélico, se é budista, a religião faz bem à saúde. Aliás, esse é o intuito, vamos dizer, do próprio espiritismo nesse momento e de todas as ciências religiosas, de aproximar essa ideia da saúde com a religião, até que a população seja dessensibilizada daquela ideia antiga de que religião faz mal à saúde. Hoje nós sabemos que isso modificou. Agora, daí a dizer que a vida após a morte existe, que esta é uma realidade, para a ciência isto ainda não é considerado realidade. E a ciência já tem pesquisa sobre esse assunto? A ciência tem hoje 3 linhas básicas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa envolve religião e saúde. Ou seja, será que religião faz bem à saúde? Já temos um resultado positivo a essa pergunta, né? A resposta é que sim. A ciência recebe hoje muitas pesquisas são desenvolvidas no sentido de mostrar que as pessoas melhoram muito nos ambientes religiosos e muitas doenças psiquiátricas, transtornos mentais, são também tratados por líderes religiosos, por capelães que acabam também atuando nessas alterações religiosas da pessoa, porque muitos médicos não têm o preparo. Nós não somos formados na universidade, na faculdade de medicina, não ensinam para nós. Olha, você tem que perguntar para o sujeito qual é a sua religião. Na maioria das vezes, quando você vai ao médico, no máximo, quando o médico tem tempo, ele pergunta qual é a sua religião. Mas não pergunta, mas essa religião faz bem à sua saúde? Você frequenta o seu centro ou sua igreja? Você ora toda noite? Você lê as leituras religiosas? Quer dizer, o quanto isso é importante na sua vida? Te dá apoio social?
Nós temos que ampliar esse leque de investigação. E nesse sentido, nas minhas aulas na Faculdade de Medicina na USP, de Psicologia Médica, eu leciono Medicina Psicossomática e eu falo sobre esse tema para os alunos no terceiro ano. Então essa é a primeira linha de pesquisa. Nós já sabemos que sim, que religião faz bem à saúde. Os religiosos intrínsecos, não os religiosos falsos, os religiosos extremos, mas os religiosos intrínsecos que se correlacionam bem com saúde mental, né? Segunda linha de pesquisa é o diagnóstico diferencial entre as experiências anômalas, né, os estados alterados de consciência e psicopatologia. Será que é loucura o indivíduo, por exemplo, dizer que está conversando com o espírito? E aí nós temos como diferenciar brevemente essa questão, que é o tema que nós estamos tratando aqui, né? Quer dizer, depende do subgrupo, o indivíduo que tem uma experiência, vamos dizer assim, de alguma forma mais religiosa, mística, ele sente-se bem com aquilo acrescenta a vida dele, é positivo, não é uma experiência bizarra, desintegrativa que ele manifesta a sua loucura, né? Isso depende do subgrupo onde ele atua, que naquele momento é uma experiência de duração muito curta, ao passo que no indivíduo que tem um transtorno mental, isso é um problema crônico, antigo, né? E a terceira linha de pesquisa envolve a origem das vivências. Aí é que nós temos que investigar experiência de quase morte, a transcomunicação instrumental, todos esses fenômenos que implicam de onde viemos. Isso talvez lá na frente nós vamos chegar a essa resposta sobre a reencarnação de uma forma categórica. A ciência vai poder dizer que as pesquisas indicam que é possível a vida após a morte. Certo. Bom, o senhor mencionou uma coisa muito importante, né? Como a religião é um agente promotor de saúde, é algo que já deveria começar logo na faculdade. Hoje, nós temos mais aberturas, né? Mas são todas as faculdades que dão essa abertura, como a USP dá ao senhor na cadeira de Medicina Psicossomática, né? Isso. Não, isso não existe. Não é que a USP me dá essa abertura, é que eu crio esse espaço e falo sobre as pesquisas, né? Na minha aula eu falo da relação mente-corpo. E a recepção dos alunos? Primeiro, para os alunos, nós temos que ensinar que as emoções afetam o corpo. Para um aluno estudante de medicina que está habituado apenas a aprender a prescrever, a cortar, a operar, isso é muito difícil entender que o indivíduo, quando tem raiva, tem medo, pode ter dor de cabeça, diarreia, etc., que as emoções interferem no funcionamento do corpo. Agora imagine dizer para eles questões ligadas ao espírito. Se eu estou falando de emoção e eles não aceitam, imagine falar sobre espírito, reencarnação, é muito complicado. Então o que nós temos que fazer num primeiro momento é mostrar a interação entre a mente e o corpo. E para a ciência, a mente surge do corpo, da relação do bebê com o seu sentido de prazer, que lhe proporciona, por exemplo, satisfazer a fome, né? E a partir daí, o princípio do prazer, do desprazer e tudo que nós conhecemos a respeito do desenvolvimento humano. Mas para essas vivências espirituais, para o espiritismo principalmente, nós já trazemos, a nossa vida é anterior a essa concepção. O espírito apenas reencarna ali no momento da concepção e já traz na sua memória kármica todas as suas vivências anteriores, e isso ainda não é levado em conta pela ciência. Deveria ser levado, né? Ainda não é, mas será no futuro bem próximo, eu tenho a impressão. Com certeza. Vamos fazer uma breve pausa, Dr. Franklin, para o nosso intervalo. Voltamos já já. De Beleza Marcelo Lemos, além de um espaço para tratamento estético, é também um lugar de amigos. Pelas mãos do cabeleireiro das estrelas, Marcelo Lemos, o salão oferece estética facial, capilar, manicure, maquiagem e o tão especial Dia da Noiva. Estúdios de Beleza Marcelo Lemos. Experiência e talento à sua disposição.
somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Os funcionários precisam trabalhar em móveis e equipamentos modernos. Vai ver que é por isso que está caindo a produtividade na empresa. Patrão, a mudança fez a produção subir nas alturas. E a produtividade está em alta e ainda doamos os móveis e equipamentos antigos para o Mercatudo das Casas André Luiz. Mercatudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Eu conheci a Rádio Boa Nova quando eu vim morar em Sorocaba, em 1981. Tenham todos um ótimo, excelente dia. Carinhosamente fiquem na paz de Deus. Quando surgiu a notícia que eles iriam então fundar o Sócio do Clube do Ouvinte, eu não hesitei, né? Eu já nem esperei, já peguei o telefone, já liguei, conversei com a Vilma, passei meus dados, do quanto eu poderia pagar por mês. Eu penso que a TV Mundo Maior, ela veio assim a brilhantar mais, né, a ideia da divulgação da doutrina. Cada um que se torna sócio do clube é uma vela que se acende, ajudando a iluminar o caminho, não somente do nosso caminho, mas de outras pessoas que, como nós, estão precisando receber e compreender os ensinamentos da doutrina espírita. Modernos que bem retratam a situação vivenciada por pacientes esquizofrênicos é Uma Mente Brilhante, ganhador de 4 Oscars em 2001. A película conta a biografia de John Nash, ganhador do Prêmio Nobel de Matemática em 1994, e sofria de esquizofrenia. Esta patologia se caracteriza por uma coleção de sintomas como alterações do curso e conteúdo do pensamento, alucinações que podem ser visuais, auditivas e sinestésicas, chegando às vezes a uma reclusão emocional, com perda de contato com a realidade, e causa assim um disfuncionamento social. A sua prevalência atinge 1% da população mundial. O pesadelo final da esquizofrenia não é não saber o que é verdadeiro. Imagine que, de repente, se desse conta que as pessoas, os lugares, os momentos mais importantes para você não tivessem sumido ou morrido. Mas pior, nunca tivessem existido. O inferno deve ser assim. Seria um tipo de esquizofrenia? Seriam os médicos esquizofrênicos ou os esquizofrênicos médiums? 94. Professor Nash? Consegue vê-lo? Eu consigo. Tem certeza? Uhum. Ele está mesmo no seu campo visual? Tá bom, aceito. Desculpe. É que eu desconfio um pouco de estranhos. Até semana que vem. Até semana que vem. Agora que eu sei que você é real, quem é você e do que se trata? O componente espiritual aliado à psiquiatria nos traz, além de esperança, explicações sólidas e convincentes.
você que gosta da doutrina espírita, venha participar do Clube Amigos da Boa Nova. Para obter mais informações, basta ligar para o telefone 0800 12 18 38. Bom, vamos continuar a nossa entrevista com o Dr. Franklin Ribeiro, que está falando sobre os limites entre mediunidade e transtornos mentais. Bom, no outro bloco, Dr. Franklin, nós falamos, sobre a religião como promotor de saúde e também dos avanços, da medicina espiritual, o quanto isso é bom, tanto para o paciente, até como para a equipe médica, de saber como lidar. E o que fazer quando esse psiquiatra, ele não é espírita? Como que fica essa abordagem? Essa abordagem fica inexistente, mas o que você poderia fazer para ter um diferencial? Aí torna-se difícil, né? A ideia, para você ter uma visão mais abrangente, no congresso do ano passado de psiquiatria, Congresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado em Curitiba, nós tivemos uma mesa no Congresso de Psiquiatria, onde a indústria farmacêutica domina, nós tivemos uma mesa sobre psiquiatria, religião e espiritualidade. Nós tínhamos mais de 600 pessoas, 600 psiquiatras ouvindo isso. Quer dizer, o movimento já está começando. Agora, para aquele psiquiatra que ainda não conhece ou não tem, vamos dizer assim, uma empatia com a questão religiosa do paciente, porque muitos psiquiatras não são religiosos. Então, é um viés na observação. Ele acredita que o paciente, sendo religioso, aquilo não é normal, porque ele acha que a ciência que é a dona da verdade. Ele reduz tudo à ciência. Mas agora ele está sendo sensibilizado, o psiquiatra. Os psiquiatras não espíritas, não religiosos, a valorizar mais os aspectos religiosos dos pacientes. Porque as pesquisas estão indicando uma atenção maior nesse sentido, principalmente no diagnóstico diferencial entre os transtornos mentais e espirituais. Saber o que é algo que existe generalizadamente em todas as comunidades, em todos os tempos, daquilo que é uma alteração bioquímica no sistema nervoso ou das duas coisas acontecendo simultaneamente. Certo. O senhor trabalha no Hospital João Evangelista, né? Eu sou conselheiro desse hospital, estou vinculado a esse Hospital João Evangelista há 25 anos. Ele é um hospital psiquiátrico espírita. Isso, ele foi criado na década de 50 porque uma filha de um coronel da Polícia Militar tinha um quadro esquizofrênico, tratou com diversos psiquiatras, não resolveu o problema e um médium acabou, vamos dizer assim, curando a filha desse coronel. Ele ficou tão grato que cedeu um terreno e gostaria que ali se construísse um hospital que cuidasse das questões espirituais também, além das questões psiquiátricas. Hoje o Hospital João Evangelista, em São Paulo, é um hospital de ponta nesse sentido. Primeiro, nós estamos nos preocupando em dar um ótimo serviço de psiquiatria. Fazer diagnósticos precisos, tratamentos adequados e também nós temos e vamos inaugurar um centro de pesquisa do hospital brevemente, que será na Alameda Franca, né? Certo. Nós temos até alguns pilotos onde nós reunimos médiuns e psiquiatras e falamos numa reunião espírita da possibilidade de algum mentor dar algumas informações sobre determinados pacientes que acabam de ser internados nesse hospital. Quer dizer, são projetos pilotos que estão se iniciando e bastante promissores para a gente poder integrar ao tratamento psiquiátrico consistente a visão espírita também. Então, a terapêutica espírita ela é aplicada junto aos pacientes e também aos familiares? Aqueles familiares e pacientes que autorizam, juntamente com o tratamento psiquiátrico, receber passes por ser um hospital espírita, o grupo de passistas, de médiuns de determinados grupos espíritas vinculados ao hospital, eles se dirigem até o hospital e aplicam passes, oferecem uma água fluida, levam alguns pacientes para assistir a algumas reuniões quando eles desejam, isso sempre com o consentimento do paciente e do familiar. Agora, tem familiares que são de outra religião e não querem isso, e nós respeitamos absolutamente, porque a questão nossa é oferecer também um tratamento espiritual, mesmo que não aceitem, há sempre vibrações, orações para todos os internados nos diversos grupos espíritas ligados a esse hospital psiquiátrico. De acordo com as pesquisas, estudos que vocês já fizeram, existe alguma patologia que seria mais suscetível a um obsessor? Olha, é difícil porque o obsessor, como ele já passou pela Terra muitas vezes, ele apenas quer se vingar de uma certa forma, nós poderíamos dizer que ele já deve ter apresentado, como a maioria de nós, problemas de ordem afetiva,
depressão, transtorno bipolar, problemas de psicoses graves como esquizofrenia, problemas de álcool e drogas, problemas de ansiedade, de medos, de fobias. E dependendo da vibração do obsessor, é óbvio que o obsediado também acaba sentindo essas impressões no seu corpo físico e mental. Então a personalidade do paciente tem uma grande influência também na captação, né, desses obsessores? Sim, eu diria que a personalidade e o estado moral desse paciente, que normalmente quando o indivíduo está adoecido mentalmente, ocorre uma desintegração muito grande de várias estruturas da sua personalidade, a família também se vulnerabiliza mais, e ele fica muito mais vulnerável também a receber o impacto dos obsessores. E nesse caso, então, a medicação não adiantaria? Nesse caso, a medicação adiantaria sim, porque se nós pegarmos um indivíduo obsediado, ao contrário do que se pensava antigamente, falar, olha, você está dopando o paciente, ele está obsediado, isso não vai resolver. Porque a medicação não tem nenhuma ação sobre o obsessor. Mas é como se nós pudéssemos, com a medicação, evitar que o obsessor coloque ali os seus tentáculos sobre a captação dos receptores cerebrais do paciente. Nós poderíamos, por exemplo, se o paciente está apresentando um quadro psicótico, como nós não sabemos se aquilo é fruto de uma obsessão ou de um transtorno químico, ou se as duas coisas estão acontecendo simultaneamente, o que nós fazemos? Nós medicamos e oferecemos tratamento espiritual. Se o paciente é católico, ele vai para a igreja católica, se ele é evangélico, ele vai para a igreja evangélica, é budista, ele é encaminhado para a sua religião de origem. E nós, inclusive, aceitamos a presença dos líderes religiosos durante o tratamento desses pacientes. Mas nunca deixamos de dar medicamentos, porque hoje a psicofarmacologia avançou muito. Tem dado resultados muito positivos no tratamento das doenças mentais. Tá certo. A indústria farmacêutica não deve gostar muito de toda essa... Aliás, a indústria farmacêutica não patrocina, a FAPESP não tem colaborado muito para que nós enviemos nossos pesquisadores para o exterior, a fim de pesquisar essas questões espirituais. Isso é feito por instituições privadas. Tá certo, Dr. Franklin. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi muito enriquecedora para todos nós aqui do Ciência e Espiritualidade. Esperamos contá-lo numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mediunidade. Esse assunto tão antigo quanto a própria humanidade e que já teve aspectos dos mais diversos. Considerados divindades, porque falavam com os espíritos, e às vezes considerados demônios pelo mesmo motivo. Hoje já sabemos que a mediunidade é um aspecto intrínseco da fisiologia humana. Já sabemos que é uma capacidade inerente ao ser humano e ao funcionamento do seu sistema nervoso central. Portanto, é um aspecto médico a ser considerado. Obviamente, dentro de uma visão holística, integralista da medicina que vê o ser humano como corpo e alma. Eu gostaria de compartilhar com vocês de uma pequena experiência que eu tive no consultório. Uma paciente que foi me procurar por indicação de uma amiga, de uma vizinha. Essa paciente, assim como toda a sua família, professavam a religião da Testemunha de Jeová. E o problema dessa paciente é que desde criança, desde menina, ela tinha uma mediunidade, uma clarividência ostensiva. Ela inicialmente foi levada à igreja para que fossem exorcizados os demônios, não deu certo. Ela foi levada a um psiquiatra que começou a medicá-la, não deu certo. Teve várias internações psiquiátricas em que ela sofreu, inclusive a eletroconvulsoterapia, sem resultados. Continuava vendo as pessoas mortas. E ela já muito cansada de toda essa situação, já meio desesperada, foi encaminhada por essa vizinha. E ela me contou a história, e eu sabendo que ela era testemunha de Jeová, a única orientação que eu lhe dei foi a seguinte: eu disse, eu acredito que a senhora é capaz de ver pessoas mortas, e acredito que a senhora não é uma doente mental, a senhora não precisa tomar remédios. E ela me perguntou, e o que eu faço com isso, com essas visões? Eu falei, ignore, ou então faça prece por essas pessoas. E ela saiu ali do consultório e não teve mais problemas, continuou com a sua mediunidade. Então, não é necessário que sejamos espíritas, não é necessário que sejamos católicos ou que sejamos evangélicos, é necessário que nós entendamos que a mediunidade é um aspecto físico e que precisa ser atendido dessa maneira, para benefício de todos os médiuns. Eu espero que tenham gostado desse nosso programa e espero também revê-los em nosso próximo Ciência e Espiritualidade.
Até lá. Esperamos que você de casa também tenha gostado do nosso programa. Até a próxima vez.